Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio A Escola por Trás da Escola. Eu sou Fernando Zago e hoje eu tenho o prazer de receber aqui alguém que é do mundo da educação, alguém que já... uma história de família linda que vocês vão conhecer, uma pessoa que a Costumão de Brasília admira muito pela história da educação que a família vem construindo. Então vai trazer muito bastidor, muita visão ali desde quando foi sonhada a escola há mais de uma década atrás, até os desafios de crescer e escalar dentro da gestão familiar, dentro de ter a família junto, mãe, filha, sobrinho, todo mundo junto. E eu tenho o prazer de receber aqui hoje Catarine Bernardes. Catarine, seja muito bem-vinda. Vai ser uma alegria ter você aqui com a gente. E Catarine, que ela é da escola multi-integral, ela também é ali conselheira do Cinep, é mãe de 3 pequenos, tem uma história linda de família e ela vai dividir um pouquinho com a gente aqui. Catarine, me conta um pouquinho, a gente entrando na mente da gestora, né? Nosso objetivo da Claraval é contar histórias de a escola por trás da escola, né? Então, esse ter o líder certo no lugar certo, no lugar certo, né? Conta um pouquinho pra gente, como é que o que está por trás dessa mente de um gestor? Como que pensa? Quais são os desafios de um gestor hoje no dia a dia? Primeiro, muito obrigada pelo convite. Para a Escola Multi-Integral é muito importante a gente mostrar o que é o nosso trabalho. E para mim é uma gratidão poder compartilhar aí um pouquinho da nossa trajetória enquanto educadora, gestora. É muito legal. Muito obrigada pelo convite. Então, o líder certo, no lugar certo, fazendo a coisa certa. A escola foi idealizada pela minha mãe, era um sonho dela. E depois de 5 anos de gestão ali, ela vem de uma longa história da gestão educacional, ela já mais cansada, pediu esse apoio e a gente entrou para fazer a gestão da escola. E o que a gente tem de escola por trás da escola é esse propósito de educar com princípios, valores e fazer uma gestão servidora para os nossos colaboradores, para os pais, para as nossas crianças. E a gente aprende todo dia, com toda a nossa comunidade escolar. Nós somos, eu falo para os nossos profissionais, quando a gente está em capacitação, que realmente a gente é uma escola para nós, além da escola para as nossas crianças. A Multi é cliente nosso, a gente conhece um pouquinho do bastidor de vocês, a gente acompanha o crescimento de vocês. E quando você trouxe ali a história da sua mãe, né? Sua mãe entrou, você comentou que sua mãe estava cansada, né? Então, o que leva um gestor a cansar? Quando você fala assim, nossa, minha mãe abriu e tinha um sonho de transformar o mundo pela educação, mas um dia cansou, né? Primeiro tem a história, tem a idade, tem a trajetória dela, né? Ela já estava aposentada dessa trajetória profissional na área de educação, de gestão. Ela dirigiu muitas escolas na vida dela. E também é uma mudança geracional. A gente vê que o público da educação de hoje não é o público que ela trabalhou há 30 anos. Então, ela viu essa diferença geracional. Não só das crianças, mas muito também das famílias, das exigências, também da parte de governança, das legislações. Hoje a gente tem lei, portaria, regimento, nota técnica brotando o tempo todo. Então, a gestão hoje ela é mais cansativa do que quando ela idealizou a escola, que seria uma gestão olhando para a educação com todo o amor e cuidado que ela sempre teve para a educação. Então, hoje a gestão ela é mais incrementada. Não é só fazer a educação ali para o estudante, é fazer a educação para a comunidade escolar, é formação continuada dos educadores com frequência, é acompanhamento da legislação, é atendimento às famílias, são os órgãos reguladores dentro da escola constantemente. Então, acho que juntou tudo isso e gerou um cansaço aí. Mas essa é uma realidade que não vai mudar, né? Porque, na verdade, a tendência do regulatório é se tornar cada vez mais complexo, né? Do Isso. governo, a fiscalização aumentar cada vez mais, essa sobrecarga que as famílias trazem também, que depositam sobre a escola, só vão aumentar também, né? E você entrando nessa sucessão, né? Quando você entra na escola, né? O que é o segredo por trás ali como gestão para falar como que eu não me afogo nessa pressão no dia a dia? Eu acho que também é uma evolução da geração, né? Eu não estou tão cansada quanto ela e eu tive outras formações também que no decorrer da minha vida acadêmica que promoveram
visão global de gestão, onde a gente consegue administrar cada parte, porque não vai mudar. Então, a gente tem que saber adaptar a essas demandas. E foi isso que eu busquei. Então, nós temos diversas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, vamos colocar aqui cada coisa no seu lugar para conseguir fazer essa gestão passo a passo. Não é fácil, não é simples, é trabalhoso, mas é possível e é uma coisa que eu faço com muito amor e com muito carinho, respeitando inclusive a história dela, desde a idealização da escola e atualizando o que a gente precisa dessas competências de agora, né? Então teve toda a formação acadêmica, todas as hard skills, mas eu hoje faço uma gestão muito mais para soft skills ali, porque é mais administração de emoções, gestão de conflitos, ideias, criatividade, inovação. A escola precisa respirar assim nessa geração. Quando a gente fala de soft skills, hard skills, a sua formação que é gestão de pessoas, né? Você tem pós-graduação e doutorado na área também. Me conta um pouquinho como é que é formar pessoas hoje, né? O que como gestor eu tenho que ter esse olhar de o que é o diferencial na contratação, né? Você falou, então eu não olho muito para hard skill, então, ou seja, o diploma ali importa cada vez menos. Um pouquinho qual é o segredo, o desafio na contratação e recrutamento de seleção? A primeira fase do recrutamento é uma análise das hards. Então, eu olho ali, a gente faz primeiro uma curadoria dos currículos, mas quando a gente chama para a conversa, para a entrevista, a gente nunca contrata só pelo currículo. Então, a gente tem uma conversa, uma interação para entender quais são as habilidades e algumas perguntas que vão mostrando um pouquinho do caráter. Hoje eu acho mais fácil capacitar para qualquer habilidade técnica do que administrar um mau caráter. Então, eu olho muito para essa parte, eu quero saber da estrutura de vida, o que foi que trouxe de legado dos pais, o que foi que aprendeu, porque a gente está ali fazendo isso com as nossas crianças, né? Passando o nosso legado, o nosso conhecimento para elas. Então, se eu não sinto segurança nesse profissional, de que ele fará uma boa educação de base, de princípios, de valores, de gestão das emoções, não serve para estar com a gente. Então, a primeira coisa que a gente faz na entrevista é buscar conhecer como é que essa pessoa se desenvolve, qual é o nível de empatia, esse desenvolvimento emocional mesmo, o trabalho em equipe, a colaboração, o respeito, a responsabilidade com pequenas e grandes tarefas, atribuições ali. E é assim que a gente faz a curadoria até fechar uma contratação. E depois que o profissional entra para dentro da escola, vocês investem muito em formação e desenvolvimento, né? Você comentava até comigo que já olhou, inclusive, para os filhos, para os colaboradores, formações do G4, outras formações. Sim. A própria Claraval ajuda vocês lá com o desenvolvimento e formação das lideranças. Me conta um pouquinho de onde você vê essa importância, porque muitos gestores sofrem querendo encontrar o líder perfeito, né? Ou o profissional perfeito, achando que ele vai chegar pronto, né? E como você vê isso? Como é que é o seu olhar em relação à necessidade de ter uma escola para as escolas, né? De desenvolver continuamente na formação dos professores, das lideranças, dos colaboradores de uma forma geral? A gente até pode encontrar um profissional bem completo de formação, de soft skills e tudo, mas ele não está pronto para a multi-integral. A multi-integral tem a cultura dela, tem os processos dela, a gente tem uma visão de mundo, de negócio, de pessoas, que é da multi-integral. Então, desde o embarque desse profissional à escola até a contextualização da cultura, a gente precisa passar por formação. E a gente entende que agora, quando a gente tem vocês na escola, ensinando os nossos profissionais em questões técnicas ali de gestão e por vezes até em alguma soft skill, porque a gente acredita que aquela pessoa que está ali ela é capaz de aprimorar as suas habilidades. E cada vez que a gente investe em aprimoramento, a gente colhe em resultado para a nossa comunidade escolar, para o nosso negócio. Então, é importante essa capacitação, a formação, o aprimoramento, a atualização. A gente tem que estar sempre nos preparando para o que virá, né? Os bebês que estão entrando agora na escola certamente não se desenvolverão como os que estão saindo no 5º ano esse ano. Então, a gente tem que estar entregando essa escola
para essa criança de 10, 11 anos e preparando para essa de 1 que está entrando, que é uma outra geração também. Então, Os essa profissionais têm que atualização... mudar, têm que se adaptar, né? Não tem que lutar e resistir contra isso, né? Pelo contrário, tem que tornar isso fluido, né? Saber nadar nessa maré, é o que a gente ensina, né? Eu gosto muito nessa categoria de recrutamento e seleção, um dos soft que eu mais gosto de requisitar é ter o coração ensinável. Porque quando a gente contrata pessoas com coração ensinável, coração aberto a aprender, é fácil a gente desenvolver, né? Então, do mesmo jeito que a gente quer corações, né, dos pequenininhos que estejam abertos ao desenvolvimento, a gente também precisa de profissionais que estejam abertos a crescer, né? Lideranças que sejam abertas a falar, nossa, não, eu não sei tudo. Ou então mesmo eu já sei tudo que eu precisava agora, mas talvez não seja tudo que eu preciso amanhã. Então, eu preciso estar constantemente em aprendizado, em desenvolvimento, né? Muito bom. Quando você fala em dificuldade de desenvolver e lidar no dia a dia como líder, né? O que é mais difícil hoje? Professores, colaboradores, famílias? Hoje, qual é a caixinha que você fala, hoje ocupa mais o meu tempo ali, mais a minha atenção? Eu sou suspeita porque eu gosto muito de pessoas. Então, quando a gente recebe uma situação mais complexa de uma família, eu enxergo ali uma oportunidade da gente compreender e a escola aprimorar os processos. Hoje, na gestão, o que eu acho mais trabalhoso é estar o tempo inteiro antenada às legislações, às regulações e trazer isso para dentro da escola, fazer isso acontecer muito rápido. Porque a gente tem uma legislação do ano passado que aí em novembro muda, agora em fevereiro altera. A gente vê muito isso com a parte da inclusão, da alimentação e outras tantas questões, agora o ECA digital. Então, surgem as questões e a gente precisa compreender como funciona e como funcionará dentro da multi-integral e já capacitar a equipe para isso, fazer acontecer dentro da nossa cultura. E é tudo muito rápido. Então, acho que essa velocidade é o nosso maior desafio, a gestão do tempo para fazer com que as coisas sejam implantadas e executadas com qualidade e sem deixar o que está rodando perder a qualidade. Isso, essa questão da urgência, que é cada vez mais latente, é uma coisa que eu vejo muito como o mundo educacional luta, ele resiste, né? Porque a educação sempre o ritmo foi mais lento, porque os ciclos são anuais, os ciclos eram longos, né? Então, quando você projetava uma mudança, era mudança para daqui 1 ano, 2 anos. E agora que você pega o ECA, por exemplo, as escolas estão tudo descabeladas porque tem que mudar contrato com as famílias e tem que mudar de um dia para o outro. Então a questão não é o que eu posso postar nas redes sociais ou não. Você até pode continuar postando, mas seu contrato está adequado? Se não tiver, tem que adequar. E muitas escolas falam, mas eu nem assinei o contrato inicial ainda e eu tenho que já o novo contrato. A realidade, se a legislação vai mudando, você tem que se adequar e tem que mudar, né? Então isso vai ser cada vez mais rápido, né? Isso não tem como você lutar, né? E acontece assim, isso tudo tem que acontecer. Tinha que acontecer a semana passada, e a gente com English Camp, a gente com revisão de sondagem. A gente não vai parar de novo no dia a dia. Então, a escola está funcionando com demandas também muito importantes e que demandam muito trabalho. A gente com formações programadas dentro do que a gente já tem ali de necessidade, de gap identificado. E aí vem uma nova, vem outra nova, e a gente tem que conseguir conciliar, colocar ali dentro da agenda mais um treinamento para que a gente consiga mostrar a importância de atender essa legislação também para toda a comunidade, não só interna, mas externa também. Então, esse eu acho que hoje é o nosso maior desafio, para fazer essa gestão de tempo e qualidade juntos. E quando a gente fala de lideranças, né, quando a escola vai crescendo, uma das dificuldades que eu vejo também é essa dificuldade de papéis. Então, de quem que é essa bola ou não? Você fala que muitas vezes é uma bola nova mesmo, é uma coisa que não existia, né? Então você fala, nossa, às vezes coisa assim, mudança no contrato da escola, ou mudança coisa que envolve o jurídico, envolve coisa. Mas você fala, nossa, mas isso era uma coisa que eu fazia uma única vez na vida, né? Então, assim, eu fiz nosso contrato tem 10 anos, ele era o mesmo, né? Não dá. Então agora as coisas começam a mudar mais rápido e muitas vezes essa divisão de papéis e responsabilidades não são claras entre as lideranças. E acaba que fica muita bola parada, né? Então assim, a bola até tá lá, ninguém chuta pro gol, ninguém pega, essa bola também minha não é sua, e acaba que fica muita coisa parada e que vão crescendo os problemas e vão se acumulando no dia a dia, né? Como você vê essa divisão de papéis e organização com esse olhar de gestão de pessoas, mas ao mesmo tempo onde a gente não consegue ter um time com muitas lideranças, né? A gente precisa ter um time enxuto. Como é que a gente faz essa divisão no dia a dia? É esse desafio. Analisar ali toda vez que chega uma nova demanda, eu sento com o jurídico, uma demanda legal. Sento com o jurídico, entendo como é que a gente precisa fazer aquela prática. E aí, então, a gente começa a
destrinchar a situação. Muitas vezes eu não consigo entregar aquele papel para uma pessoa só. Então eu falo, olha, marketing, a gente precisa ajustar aqui. Olha, pedagógico, a gente precisa incluir isso aqui e aqui. Olha, todos os funcionários, a partir de agora, a gente precisa trabalhar dessa forma, ou ter esse cuidado. Então, eu me vejo muito nesse papel, como diretora executiva, de saber distribuir para onde isso vai para poder fluir. E nem sempre flui da forma como a gente imagina, planeja ou delega. Então, é um desafio, sim. Mas eu vejo como um facilitador, pegar uma situação que às vezes é grande e dividir ela em pedaços e delegar para mais de uma pessoa, dividir as responsabilidades, porque aí diminui o peso, diminui o fluxo, entra melhor na gestão do tempo. Eu costumo fazer assim. Eu dificilmente entrego, eu passo a bola. Eu pego a situação e pego a bola de basquete, transformo em bolinhas de tênis e vou entregando para que fique mais fácil de ser executável. E como gestora, né? A Catarina já tem uma história aí, né, como gestora. E o que foi que você já mais errou? E quando você olha também para muitas amigas, você está lá no Cinep, você viaja muito, já viu você em muitos eventos. Quando você fala assim, nossa, eu vejo muitos gestores tropeçando aqui nessa clareza, nessa divisão de papéis, ou nesse delegar, né? Eu não delego nada, então eu faço tudo. Tem um erro que você fala assim, Catarina, eu já errava isso e eu aprendi, hoje eu não erro mais. Nossa, são muitos, eu não consigo falar para você mas olhando para as outras escolas, para a multi-integral e para as outras escolas, não é comum a escola ter especialmente as escolas pequenas e familiares, ter os departamentos bem organizados. E um que falta muito é o desenvolvimento de pessoas, é um RH ali. As escolas têm um Pensa DP, o né? Que é o departamento pessoal, mas não para o tem. burocrático, Sim. para a folha de pagamento, gestão do ponto, mas sem esse olhar das pessoas, da gestão mesmo, dos talentos, dos papéis, das habilidades, do aprimoramento, né? Tem a semana pedagógica, no início de cada semestre, não dá mais para ser só Formação isso. pontual, isolada. Não tem como, se a gente não estiver formando mês a mês, às vezes semana a semana, a gente não atualiza da forma como deveria. Então, eu vejo que, olhando para as escolas, e não vou falar das redes, das grandes escolas, porque normalmente os departamentos são mais claros, esse olhar mais para as pessoas, de uma gestão de pessoas, sabe? Hoje eu vejo diversas ferramentas que ajudam a gente na comunicação, na estruturação pedagógica, sistemas de ensino, materiais e tudo, mas para a gestão de pessoas a gente precisa refinar mais as nossas habilidades e as nossas entregas. Eu também acho que quem classifica a semana pedagógica como sendo uma semana de formação e resolver o meu problema, você está muito longe do ideal, né? Assim, seus colaboradores, suas lideranças, seus profissionais precisam de muito mais do que aquilo. E formação é algo contínuo, né? De formação continuada ao longo do ano todo. Não pode ser algo pontual, né? Eu vou lá e despejo um monte de coisa e acho que mudou o comportamento, mudou a cultura, aprenderam, né? Então tem que ser uma formação continuada, né? E nessa clareza, quando essa clareza não vira o centro de tudo ali, o que você acha que a gente deve fazer? Quando você fala, tem muitas pessoas falando, não tem as áreas bem definidas, eu nem tenho clareza disso, eu nem sabia que gestão de pessoas era separada de departamento pessoal, eu achava que gestão de pessoas era isso, recrutamento e seleção, era fazer folha de ponto, era fazer a contratação, que isso é departamento pessoal, né? Mas não é gerir pessoas e formar pessoas. Mas eu nunca nem soube disso, nunca nem ouvi. Você tem formação disso, então você tem um pouquinho mais de conhecimento nessa área. Mas e quem não tem? Como que busca? Um gestor que está afogado hoje, olhando para um gestor de uma escola pequena e ele fala, eu tenho um monte de problema, mas eu nem sei qual é o meu problema. Que caminho você sugere? Como você fala, tô afogado no buraco, mas eu não consigo ver por fora do buraco, né? Busca quem tem know-how para fazer esse diagnóstico. Eu sempre falo para os gestores, tem ali uma dificuldade, você não sabe o que é, a escola não desenvolve, você não sabe por quê, busque quem sabe fazer esse diagnóstico e às vezes montar ali um planejamento de aprimoramento. Então, eu acho que essa é a essência da educação hoje, é saber buscar o conhecimento, né? Porque ele está acessível. Sim. A gente tem tanta oferta de conteúdo, de material, de empresas especializadas. O saber buscar é
o conhecimento é que é a cerejinha ali do bolo. Então, eu sempre falo, vamos buscar esse conhecimento. É uma questão que a gente busca sempre no Cinep, uma novidade. Então, vamos fazer uma formação para os gestores? A atualização da inclusão. Vamos trazer os gestores para conhecerem aqui, vamos informar da melhor forma. E aí a gente vai melhorando essa cultura da busca do conhecimento, da entrega de atualizações, de aprimoramento. Eu acho que é por aí. Buscar, porque tem disponível no mercado, tem vocês, tem na internet tem tanta informação. E também querer que a empresa, que a escola seja vista como uma empresa que precisa ter os seus departamentos. Às vezes não tem como ter todos os departamentos que a gente gostaria que tivesse, mas talvez unir um aqui e ali e começar a implantar pequenas ações. Eu gosto muito de destrinchar as coisas mais difíceis, né? Uma vez eu vi que é muito difícil você comer um elefante inteiro, mas um filezinho você consegue por vez. Então é isso, criar ali pequenas ações que já comecem numa gestão de pessoas, comece um aprimoramento mais constante e isso muda a estrutura e o desenvolvimento da escola. Esse investimento, tem muito gestor que não consegue demonstrar isso para os mantenedores, inclusive para a própria diretora como um todo, de que isso é um investimento, de que isso não é um custo. E não consegue visualizar o quanto que custa caro ficar travado nesses buracos e não sair do outro lado, né? Então, eu gosto muito de um conceito, quando a pessoa fala assim, quanto você investiria, Zago, para não errar? Né? Se alguém tem um caminho e sabe te falar, né, para não errar, você fala, quanto você investiria? Eu investiria tudo, porque tempos erranos podem ser que ou é aquilo que vai me levar para um buraco, é aquilo que vai fazer a escola fechar, com as escolas que a gente vê fechando, né, que não conseguem crescer. Então você fala, e o pior é o prejuízo de tempo mesmo, né? O que aquilo pode me custar? Porque se eu estou errando sem saber, é onde normalmente a liderança erra, né? Então é ponto cego ou ego, né? Então normalmente tem um ego muito grande para aceitar, eu sei tudo, estou fazendo tudo certo, mesmo não tendo resultado. Então você fala, então você não está fazendo tudo certo se não tem resultado, né? E do outro lado é o ego, né? Às vezes o ego está tão alto que você fala, não aceito, né? Não quero, né? Mas esse buscar ajuda é para mim um caminho mais fácil, mais barato, né? Então muitas vezes eu olho a conta e falo, nossa, eu não tenho recurso para investir, eu não quero investir. Você fala, não, mas esse é o caminho mais barato, né? Porque continuar errando te custa muito caro e você não sabe nem fazer essa conta para entender quanto que está fora da mesa ou fora do caixa no dia a dia, né? Quando a gente olha aqui, entrando no outro bloco com você aqui de matrículas, marketing, sobrevivência, falando das escolas que fecham, né? Esse é um bloco que a gente tem parceria também e oferecimento da agência Caris, que apoia a Academia Claraval. E olhando para matrículas, marketing e sobrevivência, você contou que a escola já teve alguns saltos, né? Quando você olha essa jornada de vocês, teve ano que a gente cresceu 30%, teve ano que a gente cresceu menos, teve ano que cresceu mais. Como você olha isso hoje? Como vocês encaram isso, essa divisão interna e executam isso no dia a dia? Quando a gente contratou a Claraval foi exatamente para esse bloco. Porque a gente vem ali de uma gestão familiar, de um propósito muito alinhado com a educação, com a criança, com as famílias. E o nosso crescimento, ele sempre foi muito orgânico, uma família contando para outra. E a gente se acomodou aí, né? E a gente tem cobrança até das famílias, nossa, tinha que mostrar isso que vocês estão fazendo. E aí, agora a gente está nesse momento, é importante ter esse olhar para divulgar o que a gente faz ali tão bem, de uma forma tão prazerosa que outras pessoas também possam ver. Não é um know-how da Multi-Integral ainda, mas nós estamos caminhando para isso. Fazer esse marketing, que é muito mais do que a publicidade, mostrando esse planejamento do que a gente quer para as nossas crianças, do que a gente executa e quais são os nossos propósitos ali com a educação. Eu vejo que é muito importante, a gente precisa profissionalizar nessa área. A escola é muito boa de pedagógico. Eu falo de maneira geral, as escolas é o produto da escola, né? É o desenvolvimento pedagógico. Mas essa parte de estruturação de marketing, ela é importante também para mostrar como esse pedagógico acontece. E me coloco aí nessa humildade de que nós não somos capazes e a gente precisa de quem é muito capaz junto com a gente. Quando a gente olha isso, quando você comentou de posicionamento, de brand,
Isso é muito mais profundo do que só fazer postagem no Instagram, né? Porque hoje, quando a gente olha as escolas por fora, e por fora é a vitrine, não só da fachada, mas a vitrine Instagram, por exemplo, as escolas são todas iguais, né? Então você fala assim, é muito difícil você conseguir ver a diferença. Por quê? Porque são poucas escolas que conseguem se posicionar nas redes sociais, mostrando que elas são de verdade, o que ela tem de verdade. E você fala, toda escola, não existe uma escola igual a outra. Eu nunca vi duas, nunca entrei em duas que você fala, nossa, essa é idêntica a essa. Não, nunca conheci duas. Só que quando você olha nas redes sociais, elas estão todas iguais, né? Então é muito difícil você tomar decisão e aí entra uma guerra de preço, né? Quando você entra uma guerra de preço, na verdade, você entra uma guerra de sobrevivência. E aí é cada vez mais difícil você sair desse buraco, né? Você começa a cavar a sua própria cova, né? O... Olhando para esse, você roda muitas escolas, né? Você comentou que a parte de marketing e matrícula, vocês precisam de mais intencionalidade. Esse Claraval tem ajudado vocês como colocar intencionalidade, métrica, como que eu consigo calcular indicadores, KPIs, para entender se o investimento está correto, se não está, o que eu deveria investir mais ou menos. Mas com estratégia de marketing, olhando para outras escolas, né? Olhando para o Cinep, por exemplo, que você atua lá dentro, o que você vê que as escolas também erram mais quando a gente fala de intencionalidade de matrícula, olhando para o sonho grande? Quando você fala, a gente tem um sonho que a gente pode fazer mais, né? A gente tem capacidade para mais, só que a gente está acomodado. Quanto que isso, no dia da multi até mesmo, ou no dia olhando para as escolas, aterriza esse sonho, né? Às vezes a gente olha para escolas nascendo assim ao nosso redor com uma proposta pedagógica inferior, com uma estrutura que não é como a nossa e tudo, e tendo mais alunos. E aí a gente começa a pensar por quê, né? E vem aí essa estratégia de matrícula, de marketing, que talvez deles era mais estruturado do que o nosso. Então, olhando para as escolas e para essa vitrine que você citou, eu penso que tem que entrar na pauta do nosso aprimoramento constante, olhar alinhado ao propósito. Quantos alunos eu ainda quero aqui? Que eu consiga entregar essa qualidade. Porque a gente vê a escola abrindo, vê a escola fechando por falta dessa entrega do que foi prometido. Então, é uma coisa que eu vejo muito, é uma tecla que eu bato constantemente na escola. A gente só pode oferecer o que a gente conseguir entregar com qualidade. E às vezes isso também trava a gente a acelerar alguns outros processos, porque a gente fica refinando ali a qualidade de algumas coisas que a gente entende que aquilo dali a gente não pode errar. Naquela área a gente não pode falhar. Mas eu vejo que é uma parte de aprimoramento, assim como a gestão de pessoas. A gente precisa ter um propósito maior envolvido ali nas novas matrículas. O que a gente quer? Como que a gente vai fazer a gestão desses novos estudantes, dessas novas famílias e criar um planejamento para que isso aconteça com essa qualidade. Eu quero mais alunos, mas eu quero oferecer isso. Quais são os nossos diferenciais, as nossas âncoras ali de qualidade e quem que a gente vai trazer para ajudar a gente a manter essa qualidade. Olhando para as escolas de uma forma geral, acho que isso é importante para todas. Isso é fundamental, né? Você garantir que você está entregando aquilo que você vendeu. Então, muitas das vezes as empresas contratam, as escolas contratam um marketing independente, uma agência de marketing, que faz um marketing até muito bonito. Você fala, nossa, tem postagens muito bonitas, só que ela começa a vender uma promessa que quando vai ter a visita também, muitas vezes ali a sala de matrícula está tão desesperada para fechar a matrícula que aceita entrar qualquer família, com a proposta às vezes que nem é a proposta da escola, e acaba que você não tem a retenção que você precisa, né? E acaba você começando a fazer gestão da evasão, você faz uma evasão tão grande que você vira um looping. Então, por isso eu gosto de encarar sempre essa área como RevOps, né? Que é a área de o marketing casado com o comercial, a matrícula, casado com o sucesso do cliente. Então, se não for uma esteira única que garanta o sucesso da entrega, não tem sentido, porque o aluno vai sair. E se ele sair é pior ainda, porque cada dia vai custar mais caro um novo aluno e a financeiro da escola se mantém ao longo da jornada dele, né? Esse LTV longo. Então, a gente tem que esticar esse LTV e reduzir o CAC. Esse é o desafio de todas as escolas. E quando a gente fala de LTV, CAC, a gente começa a falar um pouquinho do desafio financeiro, né? Essa realidade que é cada vez mais difícil de pagar as contas no final do dia, né? Então, escolas cada vez pequenas... mais imposto. Cada vez mais imposto. Então, nosso sócio, a parte dele, ele leva cada vez mais rápido, né? Então, tá entrando em reforma tributária que vai mudar um monte de coisa, tem um monte de estratégia que pode ser adequada. Mas me conta um pouquinho, vocês escola em crescimento, né? Parte da família lá, o seu marido, você que cuida do financeiro. Me conta um pouquinho o segredo do financeiro para conseguir manter esse crescimento sustentável e saudável ao longo dos anos.
Esse é um ponto que a gente demanda muito tempo nele semanalmente, porque enquanto multi-integral a gente nunca aceitou dever um funcionário nenhum imposto relacionado a ele, porque a gente entende que as pessoas ali são importantes e que essa é uma responsabilidade que a escola tem que ter. Então, a gente sempre fez essa gestão pensando nisso. E também organizando os nossos custos. E cada ano o custo aluno aumenta, porque vem ali uma interferência da alimentação saudável. Então, não pode ter isso, tem que ter aquilo, e aquilo ali é mais caro. O aumento das demandas das crianças com inclusão. Então, a gente tem muito mais pessoas hoje na escola do que há 10 anos, para atender a mesma quantidade de alunos ali, né? A mesma quantidade de crianças em sala. Então, isso onera muito mais a nossa folha, que impacta diretamente no financeiro. Então, o que a gente vem assistindo nesses 15 anos de multi-integral? A margem cada vez diminuindo, para a gente ter reinvestimento e outras questões, um custo aluno aumentando para a gente manter a qualidade que a gente acredita na educação. E que se não for para ter essa qualidade, o nosso propósito acaba ali, não tem por que manter a escola. Então, muitas vezes a gente recebe famílias para matrícula e fala assim, mas na escola tal, metade do preço de vocês. E aí a gente tem que ter esse tempo de mostrar o porquê que o nosso valor é esse. O que a gente entrega de valor que engloba nesse preço. Porque a nossa planilha de custo hoje ela é muito inflada. É um desafio assim, semanal para a gente entender. Compra de material da cozinha, compra de material de limpeza, compra de material de rotina administrativa e pedagógica. Aonde é que a gente vai fazer a gestão disso? Como que a gente vai fazer um evento? Então, essa gestão financeira tem que andar muito alinhadinha para a gente não sabotar a empresa. E as demandas surgem. Então, vem aí um ECA digital, a gente tem que fazer mais uma formação, refazer alguns processos ali locais, e isso também onera com tempo, com outros recursos, e a gente precisa colocar na planilha. E é todo dia uma novidade. Então, financeiro não é uma coisa que a gente vai olhar uma vez só por ano e depois sofrer todos os meses com caixa. Não existe mais isso. Escola não tem mais nada que é anual no seu calendário. E ainda assim, corre o risco de ter alguma alteração. Vem aí Copa do Mundo. Então, como é que está o calendário? Como que a gente ajusta ali as questões? Esse ano foi... A gente homologa o calendário na Secretaria de Educação ano passado, né? A gente homologou ano passado. Quando chegou no início desse ano, o primeiro jogo do Brasil é no dia da nossa festa junina. Olha que legal. E o calendário já homologado. Então é hora de sentar, repensar, rever custo e tudo. Teremos lá um mega telão transmitindo o primeiro jogo do Brasil, mas a festa junina vai acontecer e a gente vai trazer as famílias para a gente fortalecer ainda mais essa parceria de evento cultural, de evento escolar e aí uma torcida nacional, né? E é isso, é entender o que vem e como a gente administra cada ponto. Então, o financeiro, ele é diário. Essa parte do planejamento e execução é cada dia mais complexo, né? Se a gente for pegar que a gente está entrando aqui agora em abril e já teve quantas guerras, vai ter eleição, tem Copa. Então, em um ano com tanto barulho e distração, se o planejamento não estiver muito redondinho, né? E não é muito redondinho, né? É entender que ele vai ser fluido e dinâmico mesmo. Então não adianta você querer sofrer, né? Você tem que pegar essas interferências e exatamente ajudar ela como ponto favorável, né? Como execução a favor, né? Achar a solução. Muito bom. Quando você fala ali, o gestor, esse sentimento dentro do planejamento, vem na minha cabeça metas de verdade, metas possíveis de serem entregues e o que motiva o time também, para sair desse apagando incêndio. Como você vê isso? Que é uma coisa muito natural, né? Você vê o gestor com carinha de bombeiro, né? Com carinha de desespero, apagando incêndio. Mas o que resolve isso é o planejamento. Mas ao mesmo tempo elas não conseguem investir em planejamento. Então fica um looping do incêndio, né? O mesmo problema sempre. Como você vê isso? O que você poderia falar para um gestor que está começando hoje, ou até mesmo aquele que tem experiência, mas não sai do incêndio? O que você fala? Como que ele progride e sai da fogueira? É mais barato investir na prevenção do que na água para apagar o fogo. Eu falo muito, identificar os sabotadores e
prevenir que isso realmente entre em colapso é tão essencial quanto fazer a gestão da crise quando ela já acontece. Então, é investir antes nessa prevenção, no conhecimento, diminuindo ali a margem de erro, buscando conhecimento. E aí eu trago o Cinep de novo, porque ele tem um jurídico forte, porque ele tem uma atualização do que vem aí. Então, a gente trabalha de forma preventiva, a gente conhece as situações quando elas acontecem. Surgiu uma lei, em 2, 3 dias já tem ali um informativo jurídico dando as instruções para as escolas filiadas. E eu acho que quanto mais a gente se fortalece no nosso segmento, né, a escola particular não entende o outro como um concorrente, mas como um parceiro de educação particular e une forças, a gente consegue ter estratégias mais preventivas. E aí, internamente, em cada lugarzinho, em cada escola, a gente consegue fazer uma gestão com menos risco e com menos incêndio. Então, eu acho que a união, essa força, o conhecimento mais disseminado, parcerias com empresas específicas para algumas prevenções importantes, isso tudo eleva a qualidade da instituição, diminui o índice de problemas, diminui o estresse dessa gestão e deixa a gente mais preparado, né? Com mais conhecimento, com mais habilidade. Acho que a prevenção sai mais barato do que a mediação do conflito. Aprender com os erros dos outros, né? Uma das coisas que motiva a gente na Claraval como o primeiro clube focado em gestores do Brasil, gestores educacionais, ele vem nesse sentimento de comunidade, como que a gente consegue criar uma comunidade, porque para um aprender com o erro do outro, né? Então, se você não é muito mais barato aprender com o erro e não cair no mesmo buraco que ele caiu do que você ter que cair, levantar e sair lá de dentro, né? Sim. Então, me conta um pouquinho da sua experiência de comunidade, você que gosta de comunidade, gosta, né, roda muito como comunidade. O que você mais aprendeu como comunidade? Quem não faz parte de comunidade nenhuma, que sugestão você poderia dar? A gente aprende tanto todos os dias. Eu acho que num café de gestoras, num seminário de gestores, cada vez a gente traz uma lição para casa e aplicável na nossa escola. Uma coisa maior, eu acho que é a união. Acho que andar sozinho dá trabalho demais. Não enxergar o outro como um concorrente, mas como um parceiro. Isso daí fortalece, diminui o peso. Isso é uma utopia? Isso está muito longe de acontecer ou isso não existe no dia a dia? Já existe para muitas instituições. Eu posso nomear aqui grandes amigas gestoras de escolas, grandes amigos gestores, e a gente conversa, se mentoria um ao outro, e as escolas evoluem a partir disso daí. Então, acho que a própria essa transformação aí da tecnologia, do digital, ela é propícia para essa comunidade, né? Para a disseminação do conhecimento. Então, eu penso que na educação a gente também precisa olhar dessa forma. Lá na Multi-Integral a gente trabalha muito com as metodologias ativas, né? A criança protagonizando, buscando, aprendendo a buscar o conhecimento, aprendendo a aprender, muito mais do que receber um conhecimento pronto. Enquanto gestores, a gente tem que seguir para o mesmo caminho. Aprender fazendo junto. São coisas antagônicas do nosso tempo, né? Que quando você coloca as redes sociais, a tecnologia de uma forma geral, tem conceitos que trazem que elas vão afastar as pessoas. Mas ao mesmo tempo você traz, não, mas elas estão aqui para unir, né? Ao mesmo tempo, quando você está dentro da escola, o sentimento do gestor é que ele está sozinho, né? Parece que ele está sozinho, com aquele monte de problema, aquele monte de incêndio. E é um sentimento mesmo, muitas vezes o empresário, o gestor, ele tem o sentimento de que ele está no barco sozinho, né? E até parece que quem está em volta dele vai estar remando contra. Então, estar em comunidade ajuda esse reforço de falar, não, o caminho é esse mesmo, você não está sozinho, não. Tem as pessoas que podem te apoiar e que já passaram pelos mesmos problemas que você está passando e que tem caminhos mais fáceis de aprender. Né? Sim. E eu volto ainda para o Cinep, porque a gente tem um grupo muito forte, a gente se encontra ali pelo menos uma vez ao mês, e tem a comunidade digital ali desse grupo, então precisa de um professor de inglês, vai para o grupo, um indica, o outro fala, você precisa quantos dias, qual horário, vou falar com o meu, e a gente vai se ajudando. Nossa, surgiu uma demanda de um órgão regulador aqui que eu nunca tinha visto. Como que vocês administrariam isso? E a gente vai criando essa
sensibilidade de ouvir o outro e aprender com o outro e também colaborar com o outro, e a jornada fica muito mais leve e prazerosa, porque são encontros muito bons, né? Eu falo que demanda muita humildade pedagógica você falar o que acontece de bom na sua escola para uma outra escola, para um outro gestor. Mas se você não falar, se a educação não for disseminada, qual vai ser o prejuízo? Porque como que a gente vai conseguir fazer uma excelente educação particular se as escolas particulares não se falam? Então, eu acho que essa união, essa vontade de colaborar um com o outro, ultrapassa a gestão escolar. Isso tem que ser uma visão de vida. A gente vai crescer em comunidade. Sozinho é mais difícil de crescer e de andar ali para um futuro próspero na educação. Muito bom, maravilhoso. A gente acredita muito nisso. E acredita que a única forma de crescer é em comunidade, né? E comunidade, esse network, ele tem muitos formatos. Tem um network que é orgânico e até gratuito. A gente se encontra num café de gestoras, ponto, né? Tem um segundo nível que você fala, tem uns sindicatos, organizações, mas sim, mas estruturas que estão há muitos anos. Então você tem várias estruturas de network, de clube, de encontros, né? E me dá uma dica, você que participa de muitos ecossistemas, né? Alguém que está entrando agora e fala, não sei fazer network, né, senhor? Então, uma frase que eu gosto muito das pessoas falam, não, mas network é uma coisa gratuita. Eu falo, não, mas gratuito é igual ao marketing, assim, existe um marketing gratuito, que ele anda pouco, mas o network pago, né, quando você paga para estar no ambiente certo, no lugar certo, com as pessoas certas, acontece muito mais rápido, né? Mas alguém que está chegando agora, como se comportar no ambiente desse? Como buscar crescer, ou como servir, né? Você falou, a gente é muito servidora, né? Eu acredito muito que a principal forma do network é começar servindo, né? Dê o que você tem de melhor que você vai receber amanhã. Mas me conta um pouquinho a sua experiência. Quem está chegando agora no ecossistema, seja do Cinep, seja da Claraval, seja em qualquer clube, como você deve se comportar lá dentro para crescer o máximo possível? Primeiro, desenvolver essa vontade de pertencer, porque dá trabalho, demanda tempo, demanda interação. Então, buscar esse pertencimento é importante, se determinar pertencer. E depois buscar onde já tem um network maior, né? A Claraval, o Cinep, ele já é um network específico para gestores educacionais. Então, se está começando agora, já entra, porque você vai errar menos. Já tem muita gente que já está ali, que já errou antes de você. Então, busca esses grupos que já estão prontos, que você não precisa nem criar o seu, vai acelerar o processo. E estando nesses grupos, realmente faça parte, seja presente, atue, porque a gente consegue se ajudar. Eu gosto muito de colaborar com outros gestores das escolas, mas eu só posso colaborar quando ele pede, eu não sei o que ele precisa. Então, eu tenho certeza que nesse tempo de podcast aqui, a gente vai... Quando eu saio, meu celular já tem um monte de notificação. De outros gestores até, de escolas menores, de escolas maiores, da nossa comunidade. Ah, você soube disso, buscou aquilo, como que você já fez aquilo ali? E a gente vai colaborando e aprendendo com o outro. Essa camada que eu comentei, né? De abaixar o ego, se colocar na camada de vulnerabilidade para conseguir de fato crescer, né? Não tem outro caminho, não tem... E quando eu não estiver mais na escola, o que vai ficar? O que ficará? Sim, muito bom. É sobre legado, não é só sobre gestão. Que coisa linda. Como comunidade, até a Claraval está lançando a comunidade aberta dela. Então a gente vai ser uma comunidade no WhatsApp. Então a gente tem um clube, a gente está abrindo ele de forma aberta para atrair e servir mais, né? Inclusive quero você lá dentro, né? Você como grande fomentadora, como grande nome, né, do ecossistema nacional, que você ajude a gente a fomentar cada vez mais o nosso ecossistema como um todo. Com prazer. Quando a gente fala aqui de empresa familiar, né? Me conta um pouquinho da sua história para inspirar outras famílias. Me conta lá de onde veio da sua mãe 15 anos atrás, o sonho dela, quando entrou as irmãs, quando entrou o marido, quando entrou o sobrinho, quando entrou os irmãos. A gente tem tempo? Pode, que é importante para inspirar, porque muitas escolas nasceram de empresas familiares, né? Do desafio dessa transição, né? E muitas delas morrem aí também, né? Então, quando o filho não quer saber do sonho que a mãe fez, né? Então, porque ele vê aquilo como um negócio ruim, né? Não vê como propósito. Tem histórias tão bonitas que serviram todas as pessoas, de repente morrem, né? Então, como preparar esse caminho, né? Então, você que entrou no sonho da sua mãe, depois, né? Agora está entrando os filhos,
como que a gente faz isso de forma saudável, né? Reduzindo o conflito, porque conflito existe, né? Então, como que a gente tem instrumentos de governança para reduzir os conflitos, né? Eu acho eu acredito que a estruturação profissional ela é importante, né? A empresa familiar ela traz uma essência muito gostosa de propósito, do trabalhar junto, do conviver, mas vem também uma série de desafios, né? Porque a gente se conhece desde quando a gente era criança. Tem É intimidade demais, né? é diferente de uma outra empresa, né? Eu venho de empresa de rede, empresa grande. Quando eu chego para fazer essa gestão familiar, eu encontro desafios que parecem tão bobos, mas que às vezes são tão complexos da gente desenvolver, porque a gente não pode machucar o outro que é nosso. Então são muitas coisas, mas o mais importante é a gente não perder a essência e o propósito do que é, por que a gente está ali. Então, de forma objetiva, você, o Ronaldo é o financeiro, você é diretora executiva. Como faz para separar as demandas da escola das demandas de casal? Como faz para ter vida, né, vida de casal e para ter vida? Vocês têm alguns combinados internos? Quais são os combinados de vocês? O que leva para casa, o que não leva? O que é assunto de família, o que é assunto de escola? A gente já tentou, mas o que não leva a gente nunca conseguiu concluir. A gente combina ali, mas aí começa a conversar, vem, não tem como. Mas os papéis claros, as atribuições bem específicas, eu falo que a nossa proposta pedagógica, o nosso regimento escolar, eles realmente acontecem na escola, eles não são só um documento. Então, é responsabilidade do financeiro isso, e é meu marido, é responsabilidade da gestão do atendimento e da publicidade, é ali com a minha irmã mais velha, a gestão de um evento e de materiais e produtos é com a minha outra irmã, temos uma diretora pedagógica, temos a minha mãe ainda no conselho e a gente demanda e ela está nos grupos e ela vê acontecendo e a gente respeita a voz dessa sabedoria, dessa experiência, dessa mentora que a gente tem. É saber que cada um é responsável pelo seu papel. É claro que a gente se ajuda. Praticamente, maioria aí das demandas a gente se ajuda. Apoia no que vai ali no atendimento ao cliente, apoia no financeiro. E o meu papel é muito esse, fazer essa direção executiva, né? De fazer com que esses papéis aconteçam de uma forma profissional, mesmo sendo pessoas da família. E, por vezes, administrar ali alguns conflitos de interesse, de vontades, de situações, e para isso vem a maturidade emocional, que a gente tem que ter. Quem não tem, para fazer uma gestão familiar, precisa buscar, porque senão não dá conta. Porque vai influenciar na vida, não é só na empresa, não é só no profissional, é na vida, é em casa, no lazer, quando juntam as famílias. Então a gente tem que ter essa sabedoria emocional para a gente fluir. Hoje a gente olha para a nossa escola familiar e a gente tem muito prazer em estar lá, sabe? Ontem, esse final de semana, a gente trabalhou o final de semana todo no English Camp, todos nós, muito. E ontem, cansada, a minha irmã falou assim, a gente tem que sair e relaxar disso daqui e falar só do que foi bom. E realmente foi muito bom. Então esses momentos são muito prazerosos, da gente trabalhar incansavelmente, mas também da gente colher os frutos e comemorar o que deu certo. Essa recompensa a gente tem que ter. E muitas vezes é uma recompensa subjetiva, não é um valor financeiro de recompensa. É recompensa de reconhecer o nosso trabalho, de ver como a gente consegue fazer a coisa acontecer em família, mostrar isso para a nossa comunidade, mostrar isso para os nossos filhos, isso é muito bom. Né? Eu fico muito feliz porque a minha pequena, a mais nova, ela fala, eu quero ser a diretora da escola. E se vê no processo. Muitas vezes ela sai da aula, ela tem 9 anos, está no 4º ano, está fazendo 9 anos, está no 4º ano, e senta do meu lado e fala, mãe, o que tem para hoje? E muita coisa não condiz eu conversar com ela. Mas ela pega um papel, ela quer escrever, ela vai para o quadro
Quinta-feira a gente estava organizando os quartos do English Camp, e ela só ouvindo, ela levantou, pegou um pincel, foi para o quadro, desenhou um quarto, alocou os colchões, falou, cabe. Eu acho que cabem 4 assim, 4, desenhadinho, bonitinho. Então ela está aprendendo no processo, que é uma coisa boa. Fazer a gestão educacional é muito bom. E me preocupa outras gerações não terem essa vontade de fazer a sucessão, porque como ficarão as escolas particulares de quem não tem prazer em gerir e não mostra que é bom para o outro, né? Não atrai esse interesse. É uma coisa que a gente precisa pensar e mostrar que é bom. Mas parte, primeiro, celebrar é muito bonito, é muito importante, de uma forma geral. Então, celebrar em família, mas também celebrar as conquistas, né, de pequenas conquistas, né? Sim. E toda celebração, inclusive os colaboradores, não é uma celebração somente de recurso financeiro, né? Cada vez mais, inclusive as gerações mais novas, apesar de que reconhecimento de adulto é Pix, mas hoje gerações mais novas, elas têm reconhecimentos de múltiplas formas, né? Então, assim, e eles funcionam até mais e trazer mais engajamento, inclusive até do que aumento de salário de forma objetiva, né? Então é importante ter esses pequenos momentos de celebração e conquista, né? Então quando a gente fala de levar para dentro de casa, muitas vezes a gente como pai quer levar só o problema, né? E não contextualiza as alegrias, né? Então a gente acaba trazendo para as próximas gerações mais um problema. Então não quero ser parte daquilo que era ruim para o meu pai, né? Aquilo que me afastou do meu pai, né? Então é importante também essa intencionalidade de aonde eu envolvo ela, esse filtro, né? Eu sou um filtro muito grande para falar o que passa para ela, o que não passa, o que ela vai ter que ser para assumir daqui para frente, quem que é o lugar dela nessa sucessão, né? Então ter esse cuidado de preparo mesmo, né? Eu estou preparando e formando ela para ser isso daqui a 10 anos, né? Então quanto mais documentado e racional é esse processo, mais tranquilo ele se torna, né? Não uma obrigação, mas um formar mesmo, um preparar, né? Quando você coloca aqui também da necessidade de celebração. Você falou, o olho brilha aqui quando a gente celebrou, juntou todo mundo. Vocês têm hoje hábitos de pequenos rituais de celebração? Como funciona isso no dia a dia você como liderança e gestão? Primeiro, a gente gosta muito de reconhecer o trabalho coletivo, sabe? Deu muito certo. O mesmo videozinho que a gente fez de encerramento do evento, eu compartilhei no grupo do RH, parabenizando todo o time do Bilingue, toda a equipe técnica que estava envolvida, mostrando que a gente foi capaz, que superou a expectativa e que todo mundo que estava envolvido ali foi importante no processo. Então, os reconhecimentos, essas pequenas celebrações, mostrar que é capaz, que pertence à escola, que a sua habilidade é vista, isso tudo gera um comprometimento maior com a educação de uma forma geral e reflete na multi-integral. Então é uma coisa que a gente gosta de fazer constantemente. Você comentou do bilíngue. Eu sei que lá, 10 anos atrás, vocês trouxeram o bilíngue como o primeiro diferencial da região, né? Foram as primeiras escolas bilíngues. Mas eu queria emendar esse gancho aqui com as escolas de donos, né? Que não são de redes e ainda são familiares, né? Porque hoje muito consumidor vê isso como diferencial e como ativo, né? Então muitas famílias buscam isso, como você comentou, de comunicar quem nós somos, né? Tem muita escola que eu vejo o dono se escondendo, né? Ou que você vejo o dono falando, não sou eu não, no marketing eu não quero nem aparecer. E isso é um movimento até contra o que deveria ser, né? Porque cada vez mais cresce as empresas no conceito de founder leader growth, assim, que é o fundador sendo na cara da empresa, né? Sendo na cara do negócio, estando ali na frente no dia a dia. Então, às vezes até fala, não, eu sou o dono, eu tô aqui na gestão, mas eu tô aqui da porta para dentro. Eu não quero me expor da porta para fora. Só que você acaba deixando de mostrar um dos seus principais ativos, que é exatamente essa gestão familiar, que é um negócio da minha família para sua família, né? Como que você vê isso no dia a dia? Lá na Multi hoje você já tem esse olhar da porta para fora? Como está sendo essa transformação para vocês lá dentro? A Multi-Integral é uma escola que realmente é uma família cuidando de muitas famílias. Nos nossos comunicados, nas nossas formações, a gente se posiciona como família, né? Grande família multi-integral, quando a gente tem todos os pais, as famílias ali parceiras. A gente é uma escola que acredita que a formação integral que a gente propõe na nossa proposta pedagógica, ela só acontece com a participação da família. Porque o que a gente
oferece ali precisa continuar também no ambiente familiar, né? A criança vai ter essa segurança se ela entender que o que ela está recebendo ali continua também em casa, ou o que ela recebe em casa continua ali na escola. Então, as nossas famílias multi-integral, elas entram na escola todos os dias. Na educação infantil, eles entregam em sala e buscam em sala a criança. Então, eles olham a nossa organização, a limpeza da escola, o humor da equipe de sala, os trabalhos feitos naquele dia, as atividades realizadas. No fundamental, eles estão ali, vão até, entregam a criança em sala também. Quem chega depois, ele entrega até ali na secretaria, a secretaria segue com a criança. Na hora de buscar, é aquela alegria. Muitos pais buscam às 18 horas, vão para o parque da escola, só saem de lá às 19, às vezes até um pouquinho depois, quando a gente insiste, a gente precisa fechar a escola. Mas nós temos na nossa comunidade famílias que são de outros estados, que não tem família aqui. E eles se encontram dentro da escola como pertencente à grande família multi-integral. Fazem amigos para a vida ali dentro, outras famílias, as crianças, né? A gente tem aniversário na escola e a gente vê o amor de uma criança pela outra, o cuidado, ali, a alegria de comemorar junto. Então, a nossa base é familiar e o que a gente mais quer mostrar é a importância da família. Que os outros também vejam que é importante que a família seja unida, que a família tenha propósito igual, que eles consigam desenvolver a vida valorizando a essência familiar. E se a gente se esconder enquanto família na escola, como que a gente vai mostrar isso para as nossas famílias, né? Então, eles sabem quem nós somos, a gente faz questão de mostrar que a gente é família, cuidando de famílias. E eu fico feliz quando você fala que hoje é um diferencial. E a gente vê esse resultado, às vezes, em algumas... meu filho eu vou mudar ele de escola porque eu quero ele numa escola maior. A gente já teve a situação de ficar com a gente até o 3º ano. Não, mas agora eu vejo que ele precisa de uma escola maior. Vai, faz o 4º ano na escola maior, volta para fazer só o 5º ano com a gente. Porque não, eu preciso que ele termine a infância dele com essa educação, com essa essência, porque a gente sabe quem é cada criança, a gente sabe o que cada um ali precisa, a gente conhece a família, a gente se ajuda. Olha, aconteceu isso, não posso ir buscar, como que eu faço? A gente acha uma forma. A mãe vai viajar a trabalho, não vai ter assistência em tal horário, como que a gente resolve? Então, é essa gestão servidora, é uma família servindo outras famílias. Muito bom, que bonito, né? Essa parte bonita da educação e essa parte que nunca vai acabar, né? Por mais que tenha grandes redes que venham, grandes sistemas consolidadores, na verdade, o público hoje em dia, uma tendência de crescimento são buscar escolas, não necessariamente escolas menores, né? Mas escolas que também não pertençam a grupo, não tem somente um olhar acadêmico de resultado por resultado. Hoje você tem muitos públicos, né? Então, quanto mais especializada a escola é e quanto mais ela se declara e fala, eu atendo esse nicho específico. Tem muita gente, você fala assim, a Multi precisa de 10 milhões de alunos? Não, a Multi tem um propósito dela, o tamanho dela, a missão dela. Então, você reconhecer quem é o seu ICP, né? Quem é meu aluno ideal, minha família ideal, é muito importante também para você matricular a família certa, né? Porque a família certa é aquela também que não vai te dar trabalho, que não vai te cobrar coisas que você não ofereceu, que não vai te cobrar quem você não é, né? Então é muito importante você se identificar quem você é, para quem você atende, como você atende e o que você entrega, né? Isso de servir de vocês é muito bonito. Inclusive vocês, eu vejo você muito dos grupos interativos ajudando muitas outras escolas, também outros gestores, na questão de laudos, né? Nessa dinâmica cada vez mais complexa, né? Conta um pouquinho até qual é o seu olhar em relação a isso, a dificuldade que as escolas passam com isso no dia a dia, né? A inclusão. É um desafio para todos nós. Eu acho que não só a escola, mas também o governo, as famílias e as próprias crianças. Então, a gente olha para a inclusão com esse cuidado, com esse carinho. Qual é a educação que essa criança com essa atipia pode receber, consegue desenvolver? Então, é um olhar bem cuidadoso que a gente tem. E é uma área que eu gosto de estudar. Eu venho de um doutorado, um pós-doutorado em psicologia social, entendendo como o indivíduo se comporta de forma coletiva. E
A Multiintegral tem uma equipe técnica bem forte para entender a individualidade e as necessidades de cada um. Nós temos ali 3 psicólogas na casa, uma dedicada à psicopedagogia, a esse alinhamento dos PEIs constantemente ali com a equipe especializada externa da criança, também com a família, com as educadoras, com a equipe de sala, para que essa criança que está ali consiga realmente se desenvolver dentro do potencial que ela tem. E aí a gente busca muito esse respaldo jurídico, de como é a melhor forma de acontecer, qual é a legalidade para aquilo dali acontecer, quais são os nossos instrumentos que ajudam, as nossas ferramentas que ajudam a gente a oferecer essa educação, avaliar como está desenvolvendo e também aprimorar os nossos processos. E não é uma realidade que eu vejo em outras escolas. É raro a gente ver uma psicóloga atuando dentro da psicologia escolar, dentro de uma escola, né? E então Muitas escolas as ainda dúvidas lutam contra isso ainda, né? Ainda lutam, ainda resistem, né? Como se fosse um problema, como se fosse E aí essa luta fica mais difícil quando não tem o conhecimento, quando não tem as pessoas ali específicas, não tem as ferramentas. E aí essas escolas sempre... a gente faz café com gestores para falar, olha, como a inclusão acontece aqui? Como que deve acontecer em todas as escolas? Porque a gente também não consegue atender todas as crianças. Hoje a nossa lista de espera na escola é muito de criança com neurodivergente. As famílias buscam a Multiintegral e a gente não consegue atender todas as crianças. Então a gente chama essas escolas e mostra, especialmente da nossa região, olha, como acontece aqui, quais são as práticas que dão certo, o que facilita o trabalho. E a gente entrega, inclusive, protocolo, ferramenta, faz assim que dá certo. Olha, dessa forma agilizou o nosso processo, porque é o nosso propósito ofertar uma boa educação para qualquer estudante, inclusive os que não são nossos. E por isso a gente ajuda as outras escolas com esse conhecimento também. Muito bom, que mentalidade bonita de servir, de ajudar, de crescer. E aí eu pergunto a quem tem medo de ecossistema ainda, né? Isso já fez você perder aluno? Nunca. Isso já fez você perder famílias? Pelo contrário, né? Isso provavelmente aumenta a demanda, né? E provavelmente toda vez que você apresenta, você refina o próprio método que você fez, né? Do que você vem fazendo, né? E como é gostoso receber um gestor de uma outra escola, sabe? Às vezes eu não posso ter um horário naquele dia, mas o gestor está ali agoniado. Eu falo, me liga daqui tanto tempo. Em 5 minutos a gente vê que alivia a situação. Às vezes chega lá na portaria, o Paulo liga, professora, tem uma pessoa aqui que é dono de uma outra escola e precisa falar com a senhora urgente. Às vezes eu estou no meio de um atendimento, eu falo, espera 10 minutinhos, nem que seja 5 minutos de atenção ali, para diminuir o peso. Tem que ser bom ser educador, tem que ser bom fazer gestão em educação. E o que a gente pode ajudar, a gente ajuda com muito prazer. É muito bom quando vê que uma coisa que a gente colaborou, fluiu e facilitou o trabalho do outro. Muito bom. Para esse café, para esses momentos, conte com a Apoio da Claraval, que a gente puder ajudar vocês também, a gente quer estar junto com vocês. Ótimo. Vai replicar e multiplicar, né? O que a gente Pronto. puder, a nossa missão é desenvolver e formar os gestores da porta da sala de aula para fora, né? Já vamos e o que colocar a gente no puder café de somar, maio. conte com a gente. Vai ser uma alegria estar junto. Catarine, parabéns pelo trabalho, parabéns pela dedicação, parabéns pela Multi, né? Que vocês continuem trilhando mais 15 anos de sucesso aí, né? Que venham as próximas gerações. A gente quer ter a próxima alegria ter vocês com a gente aqui como membro do Clube Claraval. E conte com a gente, né? Que a gente puder servir vocês, ajudar vocês, que a educação é um futuro gigantesco. E eu queria que você terminasse falando isso. O que é que você vê do futuro da educação? É um futuro pessimista? É um futuro otimista? Para onde você vê a educação indo como um todo? Ai, a minha visão é muito otimista. Eu vejo que as grandes transformações vêm aí com as práticas dos conhecimentos. E é esse o futuro de educação que eu quero ver, mais prático, sabe? O conteúdo é importante, a gente tem que ter essa teoria, essa educação contextual, mas práticas educativas, uma educação... Eu queria que todas as escolas tivessem um método multi-integral de ensino, porque a gente vê como as crianças crescem e amadurecem ali nas habilidades, no concreto, no pensamento crítico,
Você já falou um pouquinho do fala. empreendedorismo, até me conta um pouquinho disso, esse sonho do empreendedorismo, do... É uma vontade que a gente tem aí de futuro. A gente oferece o componente de empreendedorismo desde os 4 aninhos. E a gente vê como as crianças se envolvem, como elas gostam, nas combinâncias, nas feiras, no diálogo, na hora de pensar um negócio, de criar um nome, definir qual é o produto. Eles ficam muito felizes. E ali a gente coloca a matemática, coloca a produção do texto, a gente interdisciplina para o fomento de uma vontade empreendedora ali das nossas crianças. E isso é muito legal que faz desde pequenininho, né? Então você fomentar empreendedorismo ali no formato de life skill, né? Então estou entregando ali o conteúdo do hard que eu tenho que entregar, matemática, ciências, física, mas eu também estou entregando ele dentro de um life skill, né? E um life skill também de uma mentalidade, quando você pega aqui em Brasília, que é muito formação para serviço público ainda, né? Então a gente consegue abrir um leque de possibilidades, né? Não significa que aquela criança vai empreender no futuro, mas ela cresce com mais oportunidades e possibilidades, né? Sim, e entendendo que o sonho dela pode virar realidade, né? Eu sonho em fazer isso aqui. É possível. Quais são os passos? E elas já compreendem essa possibilidade. A gente tem o Sebrae como parceiro nosso da educação empreendedora há muitos anos. E isso traz para a gente essa alegria de ver como a união, essa parceria entre instituições ajudam nessa educação. Eu acho que esse é o futuro. São essas parcerias, é entendendo como essa geração pensa, como essa geração sonha, entregando para eles, para os nossos estudantes, insumos para eles se desenvolverem com esse prazer. Então, eu acredito muito na educação, essa visão de futuro educacional, eu acho que tem que ser cada vez mais empreendedor, mais prático, mais concreto, mais mensurável, não só na subjetividade, mas também na objetividade. Olha como isso desenvolveu. Eu sonho bastante ainda. Que coisa linda, né? Fico todo arrepiado. Esse sorriso, esse ânimo, é o que faz a gente acreditar que a educação vai ser diferente, né? E vai ser, não, ela já é diferente, né? Não é um futuro distante, né? Já é uma realidade para nossas famílias atuais, né? Então, parabéns para vocês, obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por dividir um pouquinho da sua história com a gente. Esse foi mais um episódio da Escola por Trás da Escola, o podcast oficial da Academia Claraval. Ele contou com o apoio da agência Caris e também da Audax Contabilidade. Pessoal, sou o Fernando Zago, foi uma alegria estar com vocês. Eu estava aqui com o meu papelzinho e caneta, várias anotações. Então, você também, a Catarine, né? Super acessível, quem tiver, né? Bota seus contatos também da Multi, vai. Bom, nós estamos nas redes sociais aí, no Instagram, escola _multi _integral, o meu também, @Bernardes Catarine, e à disposição para servir, para colaborar. Acho que a educação se faz assim, em comunidade. Que alegria. Obrigada pelo convite, foi um prazer estar com vocês. Que nunca perca esse sorriso e tenha cada vez mais ânimo em servir, que é isso que vai transformar a educação e transformar o Brasil num país melhor. Amém. Obrigadão, viu?